E aí pessoal, vamos lá começar a nossa videoaula e hoje nós vamos trabalhar o tema vírus, que quer dizer toxina ou substância tóxica. Então, características básicas dos vírus. Primeira coisa, eles são organismos acelulares. Isso quer dizer que eles não são formados por unidade celular. Eles não têm uma composição, uma complexidade de célula. Sendo assim, eles quebram a teoria celular, que diz que todo ser vivo ele é formado ou constituído por células. Bem, se o vírus ele é acelular, então ele não é considerado um ser vivo. Outra característica interessante do vírus é que ele não possui metabolismo próprio fora de uma célula hospedeira. Ou seja, para que um vírus ele possa ter sua atividade metabólica estabelecida, ele tem que invadir, penetrar em uma célula. Composição dos vírus. Os vírus possuem sua composição ácido nucleico e proteína. Lembrando que, em relação ao ácido nucleico, nós temos o RNA e nós temos o DNA. Ou seja, o ácido ribonucleico e o ácido desoxirribonucleico. O vírus que possui apenas o RNA na sua composição, ele é denominado ribovírus. O vírus que apresenta o RNA mais uma enzima, denominada transcriptase reversa, ele é denominado retrovírus. O vírus que é formado apenas por DNA, ele é denominado adenovírus. E o vírus que possui tanto o DNA quanto o RNA, o vírus que possui os dois materiais genéticos, ele é denominado citomegalovírus. Tá? Observação importante. Ribovírus e retrovírus, você verifica que são formados por RNA. Uma dica, retrovírus tem a transcriptase reversa no nome. Adenovírus, você vai ter o DNA. Olha só, citomegalovírus, ele vai pegar células grandes, ele é formado tanto por DNA quanto também por RNA. Uma observação interessante em relação aos retrovírus. Vamos lá. Existe um dogma central da biologia, que diz que a DNA vai sintetizar uma fita de RNA, que é o RNA mensageiro, lá na transcrição, tradução, a gente lembra disso. E daqui você vai ter a formação da proteína, no que nós chamamos de síntese proteica. Só que o vírus, retrovírus, ele é formado de RNA. Então o que ele faz? Ele precisa primeiro utilizar o RNA dele, utilizar a sua enzima, que é a transcriptase reversa, e fazer o processo oposto. Então o RNA vai transformar em DNA, na realidade ele vai formar o RNA uma fita simples, ele vai formar um DNA de fita simples, este DNA de fita simples vai formar uma fita complementar, e esta fita complementar vai se ligar justamente ao DNA da célula hospedeira. Quando essa conexão ocorre, o vírus ele comanda por atividades metabólicas esta célula e manda ela produzir as proteínas virais. Ou seja, a partir de então as proteínas virais serão produzidas pelo vírus dentro da célula, tá? Eu vou apagar esse quadro e eu vou fazer a segunda parte. Aguarda aí, volto já. Tchau! Pronto, já é a parte 2. Vamos lá. Vírus, toxinas, né? Ciclos virais. Bem, o que acontece no ciclo viral? O vírus ele pode se comportar de duas maneiras dentro da célula, após o contágio, né? Então ele pode desenvolver o ciclo lítico ou o ciclo lisogênico. O ciclo lítico ele entra e destrói a célula. Já o lisogênico ele é um pouco mais demorado. Ele vai gerar o que nós chamamos de janela imunológica, tá? Nós vamos já conversar a respeito disso. Como que funciona o ciclo lítico? Tá aqui o primeiro exemplo. O vírus está no ambiente externo, a pessoa é contaminada, esse vírus ele entra no organismo dessa pessoa, que é pluricelular, multicelular, formada por várias células, o vírus começa a contaminar algumas células. Só que à medida que ele contamina, ele destrói essas células e ele fica livre para contaminar novas células. Então, o contágio aqui, ele destrói, é liberado e acaba contaminando uma outra célula. O que isso daqui vai gerar no indivíduo? Febre, coriza, tosse, fadiga, aquele cansaço e espirro. O espirro ele é muito interessante porque é a partir tanto do espirro como da tosse
que ele é capaz de se proliferar pelo ar. A questão da coriza, aquela porção mais líquida, né? Ali também é importante um mecanismo de contaminação a partir daquele líquido ali, tá? No ciclo lisogênico, como é que vai funcionar? A pessoa será contaminada, só que no lisogênico, ele entra nas células e ele começa a se multiplicar dentro dessas células. Observe que ele não destruiu célula nenhuma. Só que o vírus, ele vai se multiplicar junto com a célula. E você sabe que a célula se multiplica por mitose, divisão binária. Então observa, se ele infectou uma célula, ele manda ela se dividir em duas. As duas serão subdivididas em 4. Se você continuar, as 4 serão subdivididas em 8. 8 em 16. 16 em 32. 32 em 64. E assim segue. Tá? Então ela vai crescendo por progressão geométrica. Então observa, depois que eu tenho uma gama de células infectadas, observe que até então, essa janela imunológica, o indivíduo ainda não sentiu nada. Os sintomas, na verdade, ele está assintomático, tá? Mas no momento que todas essas células forem destruídas por esse vírus, aí o indivíduo vai ter febre muito alta, vai ter muita coriza, tosse, fadiga e espirro. Então, pessoal, diferença dos dois ciclos, rapidinho para resumir. Ciclo lítico, o vírus entra, destrói tudo, você logo sente os sintomas. Ciclo lisogênico, observa, gênico, lembra de genética, lembra de reprodução. Isso quer dizer que o vírus ele não destrói de imediato, ele vai se reproduzir com essas células para depois, quando ele tiver, digamos, um exército viral bem avançado, ele destrói todas as células onde o indivíduo ele vai ficar doente. Valeu, galera, forte abraço, até mais, tchau!